Uma passagem muito interessante que o Senhor traz ao nosso coração nesta manhã. Então, somente o verso 14, diz assim o texto: Não mudem os marcos de divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês, na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que dela tomem posse. Eu vou ler novamente. Não mudem os marcos de divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês, na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que dela tomem posse. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, pedindo que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos fale aos nossos corações e que possamos aplicar aquilo que nós temos aprendido e vamos aprender em nossas vidas, em nossa sociedade, em nossa comunidade aqui e em nossas famílias. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Você sabe que não existe história antiga, existe público novo. E isso é importante, porque a gente pode recontar algumas histórias para trazer luz àquilo que nós estamos propondo nesta manhã. Eu estava dirigindo uma vez ali no largo do Rude Ramos, ali, onde eles fizeram uma mexida ali. Uma vez, era 2h da manhã, e eu estava com a van da igreja, eu estava com um grupo de irmãs da África, da Angola, que veio aqui, e nós tínhamos que levar eu tive que levá-las na casa da irmã Alzenir, que estava hospedando algumas irmãs. E quando eu cheguei, subindo na Rua da Afonsina, quem conhece ali, subi na Afonsina, eu fui fazer a volta, para dar a volta assim e entrar, mas estava fechado ali, eles tinham mexido ali, fecharam toda a calçada ali, e não podia. Então, você teria que ir lá na frente, lá perto da delegacia, andar não sei a distância, mas teria que dar a volta no quarteirão, subir, né, atravessar o farol, passar da outra pista e tal. Falei, que nada. 2h da manhã, não tem ninguém na rua, certo? Só estava eu e as irmãs dormindo, elas não estavam nem vindo. Eu passei em cima da calçada e passei do outro lado, 10 segundos. Quando eu passei da calçada, atrás de mim tinha uma viatura da polícia. Atrás de mim. E eu falei, não tinha ninguém atrás de mim. Essa polícia não estava aqui atrás de mim. Eu tenho certeza, Paulo, eu tenho certeza que essa polícia não está. Foi Deus que colocou essa polícia ali. Foi de Deus. Quando fez aquele barulho da sirene, eu já encostei, já soltei o cinto, peguei a carteira com a habilitação, o documento da igreja, pus o braço para fora, e a viatura parou do meu lado, a senhora, uma moça, né, uma policial, falou assim, o senhor viu o que eu fiz? Falei, vi, claro que eu vi. Mas você está certinho, o que você fizer aí, está aqui meu documento, se você me multar, você está certa, eu que estou errado. Eu estava cansado para caramba, mas nada justifica. E aí ela pegou, quando ela viu que eu já estava envergonhado, arrependido, com a van da igreja ainda, né? É pior ainda, né? Aí ela falou assim, o senhor pode seguir seu caminho, mas o senhor não repita isso mais não. Eu falei, aí que cai a vergonha mesmo, né? Mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi uma lição muito importante. Leis são estabelecidas e não podem ser adulteradas. E elas não podem ser removidas. E elas não podem ser negadas. Então, o que eu aprendi, a lição que eu aprendi é que respeite aquilo que foi estabelecido. Aceite aquilo que foi estabelecido, porque é para o seu bem, que é para o meu bem. Eu ia gastar, talvez, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, não sei, mas não importa. E Deus sempre vai nos punir ou vai nos disciplinar quando nós fazemos algo errado. E nós precisamos, então, seguir aquilo que Deus tem estabelecido. Nós temos regras sociais, nós temos regras espirituais, nós temos regras que Deus estabelece na nossa vida como família, como indivíduo, como cidadão, como homens e mulheres de Deus também, devemos ser exemplo. Então, nunca faça o que eu fiz, porque eu fui plenamente punido por Deus e por outras pessoas.
E com razão, porque eu não deveria ter feito aquilo que eu tinha feito. Não importa a razão. E o que Deus está dizendo aqui ao povo de Israel, que quando eles forem entrar na terra e serem delimitados os espaços que cada um terão, que cada pessoa terá, eles devem respeitar os marcos. Os marcos são divisas que eram feitas com pedras. Eles colocavam pedras para estabelecer o limite aonde terminava a terra de um e começava o de outro, né? E algumas pessoas, como o ser humano é o ser humano, ele sempre vai fazer isso, alguns jogavam 1 metro para cá, 1 metro para lá, e tentavam ganhar um pouco mais de espaço, e Deus está dizendo que não eram para remover os marcos que os antigos haviam determinado. Então, nós precisamos, nesta manhã, aplicar isso ao nosso coração e pensar qual a importância de nós respeitarmos os limites que Deus estabeleceu para nós, como igreja, como família, como indivíduos. O que Deus está propondo para nós e mostrar que o texto em questão mostra exatamente que a terra era uma herança divina e a base da subsistência familiar daquelas pessoas. E quando nós transferimos isto para a nossa vida espiritual, aquilo que Deus tem determinado para nós é uma herança de Deus para nós, para que nós possamos ter uma vida abençoada por Deus, dentro daquilo que Deus estabeleceu para nós. Então, eu quero pensar nesta manhã com você sobre 2 marcos estabelecidos por Deus que precisam ser preservados para o bem da igreja e para o bem da sua família e para o bem da nossa sociedade. Que nós temos visto e realmente nós temos notado que muitas pessoas e este mundo têm removido os marcos que Deus tem colocado. E o primeiro dele é a família. Quando nós pensamos em nossa família, nós pensamos como ela foi estabelecida lá em Gênesis, com Adão e Eva, com um homem e uma mulher. Que isso fique bem claro. A família que Deus abençoa, a família que foi estabelecido, é um homem e uma mulher que, através do casamento, onde o homem e a mulher se unem em amor e fidelidade, num plano de vida para a construção de um lar. Então, nós precisamos olhar para o texto bíblico e entender que Deus atribui ao marido a liderança, a provisão, para a esposa, para a mãe, o apoio, o cuidado familiar, e para os filhos, a submissão e a obediência aos seus pais. E quando nós olhamos isso que Deus estabelece para a igreja e para as famílias, nós precisamos entender que mesmo que essas famílias enfrentem lutas, enfrentem dificuldades, mesmo que elas enfrentem desafios, Deus nos orienta, e a Bíblia nos orienta, a palavra de Deus, que nós devemos recorrer a Deus para que nós possamos ter a nossa família abençoada. E isso olhando para o texto bíblico, entendendo que a nossa vida precisa de ter um manual daquele que nos fez. E o manual daquele que nos fez é a palavra de Deus. Se nós queremos compreender como ter uma família abençoada, como ter os nossos filhos junto conosco, e os filhos também querendo entender qual é a vontade de Deus para a minha vida e qual é o meu papel nessa família, na família que Deus me colocou, precisamos olhar a palavra de Deus. Precisamos observar aquilo que Deus tem preparado para nós, para que nós possamos, então, sermos plenamente abençoados por Deus. Por isso que quando um pastor chega perto de você, pastor só tem um assunto. Sabia, Giorani? Pastor chega em você e fala assim: como está a sua família? Como é que você está? Você está precisando de algo? Aí alguém pensa: nossa, pastor fica se intrometendo na minha vida. É porque pastor entende que se a sua família estiver bem, a igreja está bem. Sabia? Se a sua família está saudável, a igreja não tem problemas. Mas quando a sua família tem lutas, dificuldades na criação dos filhos,
no próprio casamento, na vida financeira, a igreja também ela está preocupada, ela também passa essa crise. Então, o que o pastor quer é que todas as famílias da igreja estejam bem, sejam abençoadas por Deus, estejam em harmonia com Deus, esteja vencendo o pecado que bate à nossa porta a cada dia. Por isso que o pastor só tem um assunto: como é que está a sua família? Está bem? Deus te abençoar? Está precisando de alguma coisa? Vamos orar? Vamos buscar mais a Deus? Vamos fazer um discipulado? Vamos fazer cada homem um guerreiro para os homens, para que possa fortalecer a sua comunhão com Deus? Então, nós estamos preocupados com isso, não é mesmo, pastor Wagner Fernandes? Pastor está preocupado com a sua família. Não é que o pastor é intrometido, mas é porque ele quer ver a sua família bem e aonde ele pode te ajudar, aonde ele pode te abençoar. Mas, infelizmente, meus irmãos, nós temos passado por crises, lutas e dificuldades. A sociedade a qual nós vivemos e que nós estamos inseridos, existem formatos de famílias que não condizem com aquilo que Deus ensinou. Então, você vê famílias formadas por um casal de 2 mulheres, um casal de 2 homens, e esse pessoal já se estabelece como família, esse pessoal já adota crianças, já tem crianças, e eu lembro que eu li uma reportagem que um casal de homens queria adotar uma criança, mas essa criança tinha 3 irmãos. E aí os 2 ficaram pensando, poxa, mas eu vou tirar um filho, vou tirar uma criança dos seus irmãos, tal, e eles resolveram adotar as 4 crianças. E aí todo mundo aplaudiu, porque 4 crianças foram adotadas, né, e tem um lar com um casal de homens. Olhando pelo lado humano, a gente pensa, pô, que legal, né? Bacana, né? Os 4 filhos, tal, vivendo ali. Não é bacana não, irmãos. Não é porque algo parece bacana e parece bom que tem a aprovação de Deus. E a aprovação de Deus tem que ser respeitada. A formação de uma família é de um homem e de uma mulher, como Deus estabeleceu. E nós precisamos respeitar este marco. Há consequências, pastor, há lutas, há dificuldade, sempre haverá. Sempre que você está fora da vontade de Deus, vai aparecer uma viatura atrás de você, para colocar você na linha. De algum momento da vida isso vai acontecer. Então, você precisa entender que os nossos lares, eles precisam estar dentro daquilo que Deus estabeleceu para nós. Porque os nossos lares têm removido, muitas vezes, os marcos. Infelizmente, irmãos, nas próprias famílias da igreja, nós temos removido os marcos que Deus tem estabelecido. Veja só o que diz Deuteronômio 6, 5 a 9. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Isso é um marco que Deus deixou para nós. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver na casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as nas mãos e prenda-as na testa como lembrança. E escreva-as nos batentes das portas, em sua casa e em seus portões. Isso é muito importante estabelecer isso, porque algumas versões dizem que nós temos que inculcar nos nossos filhos a palavra de Deus. Pastor, mas isso não é garantia que os nossos filhos vão se manter no caminho do Senhor. Não, não é garantia. Eu sei que não é garantia, mas o meu papel como pai e o seu papel como pai, como mãe, é fazer o que Deus está mandando fazer. É fazer e cuidar para que essa caminhada seja uma caminhada em harmonia, em amor, em alegria, trazendo a confiança dos seus filhos para você, sendo amigo dos seus filhos, de verdade, tendo tempo com seus filhos para que nós possamos ter a certeza ou confiar em Deus que os nossos filhos vão caminhar na presença do Senhor.
Agora, imagine o seu filho, quando você negligencia isso, o seu filho um ateu. Você tem suas crianças pequenas, imagine daqui 20 anos, 30 anos, os seus filhos se tornaram ateus. Imagine a sua filha adorando outros deuses e não seguindo a sua fé e não seguindo a palavra de Deus. Já pensou nisso? Já pensou essa igreja que nós estamos cultuando, daqui uns 20 anos, virá um Oxxo da vida? Já pensou nisso? Já pensou o estacionamento da nossa igreja virar um condomínio, um prédio? Às vezes nós pensamos, pastor, isso é impossível. A Europa já é pós-cristã. E nós pensamos, será que é possível ou não? Veja só o que diz Juízes, capítulo 2, a partir do verso 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua terra, na terra de sua herança, em Timate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois de toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. Os filhos que deveriam seguir aquilo que os pais ensinaram, nos parece que, de alguma forma, foi uma negligência dos pais que não ensinaram de forma oral a palavra de Deus aos seus filhos, eles esqueceram a Deus. Eles não sabiam o que Deus havia feito com o povo de Israel, porque os seus pais não haviam contado e compartilhado a palavra do Senhor. Nós precisamos compreender, irmãos, que se nós queremos que aquilo que Deus estabeleceu seja uma realidade na nossa vida, nós precisamos fazer com que a palavra de Deus esteja em seus corações. Precisamos discipular os nossos filhos, para que eles também possam respeitar, para que eles também possam carregar isso em seus corações, em suas mentes, para que lá na frente, quando eles forem para as universidades, eles não venham questionar a fé, como muitos têm feito. Não venham abandonar a igreja, como muitos têm feito, infelizmente. Quando nós olhamos a nossa família e essa geração que estão vindo agora, nós estamos vendo que Deus está ficando para trás na vida dos nossos filhos. É uma geração que inverteu a ordem. Quem mandava antigamente eram os pais. Quando eu era menino, eu sentava à mesa com os meus irmãos, 5 irmãos. Minha mãe fazia o prato de comida, prato esmaltado, colher, colocava na mesa e falava, come. Simples assim. Até o que não queria, mas tinha que comer, que é o que tinha na mesa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a mãe se desdobra, trabalha, faz a comida, coloca na mesa do menino, o menino fala, eu não quero comer isso, não. Se fosse minha mãe, aí ia falar assim, o neném quer comer o quê? Aí ela vai ter que fazer comida de novo. Parece coisa boba, né, irmãos? Mas isso faz uma diferença na transformação e na formação do caráter de uma criança. Saber que tem limites e tem marcos que precisam ser respeitados. Quem mandava na minha época era o pai e a mãe. Hoje quem manda é os filhos. Os filhos é quem manda nos pais. E o que tem acontecido é que muitos filhos, quando crescem, vendem a casa do pai, joga o pai
numa casa de repouso. Asilo não existe mais, né? Agora é casa de repouso. E deixa ele lá e vai curtir sua vida e abandona sua família. Significa o quê? Que não criar o meu filho bem, eu estou dando um tiro no pé. Eu já falei para meus filhos, vai ganhar dinheiro, porque seu pai é pastor e pastor batista não ganha dinheiro. Daqui uns dias vai ter que me sustentar, eu não quero ir para asilo, cuida de mim. Nós precisamos entender que aquilo que nós nos colocamos para fazer dentro da vontade do Senhor é preciso ser respeitado. Aí nós pensamos, pastor, o que vamos fazer então? Estamos perdidos? Sim, irmão, estamos perdidos. Estamos perdidos, sim. Mas há esperança para nós. A palavra de Deus nos diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, e dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Curarei a sua terra, curarei a sua família, restaurarei a sua família. Mas precisa se humilhar na presença de Deus. E precisa novamente colocar-se no trilho certo e seguir a vontade do Senhor. E entender que nós devemos colocar a nossa família na presença do Senhor e respeitar aquilo que Deus estabeleceu para a família, para o pai, para a mãe, para o marido, para o filho, para que haja uma boa harmonia dentro do lar. Mas o segundo marco que eu gostaria de pensar com você são os valores espirituais. E aqui, quando eu penso em valor espiritual, eu penso na palavra de Deus. E eu penso em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Aliás, eu vou pedir que quem fez Cada Homem um Guerreiro, fique em pé, por favor. Todos os homens que fizeram Cada Homem um Guerreiro aqui. Aí sim. Então, vamos lá. 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz o quê? Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha só, muito bom, parabéns. Pode se sentar. É isso aqui. A palavra inspirada indica que toda a Escritura deve a sua origem, ao seu conteúdo, ao sopro divino, ao Espírito de Deus. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus, que foi inspirada por Deus aos autores que a escreveram, que ela é também a revelação de Deus para que nós possamos conhecê-lo. Ontem nós estávamos com os diáconos da igreja e o pastor Neto perguntou assim, defina Deus. E a gente tenta, né, de alguma forma, e aí foi dito assim, ao finito não cabe definir o infinito. Porque, na verdade, não dá para definir Deus em uma só palavra. O que nós conhecemos a Deus é aquilo que Ele revelou para nós, que está na sua palavra. Aí você pergunta, quem é Deus? Eu digo a você, vai ler a Bíblia, querido, para que você possa conhecer a Deus. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a Deus e vemos aquilo que o ser humano deve ser. Então, nós precisamos compreender que a Bíblia é tudo o que Deus quis que fosse e constitui a infalível regra de fé e prática para a humanidade. Por conta disso, nós não podemos remover o que está aqui escrito e não podemos querer reinterpretar aquilo que está registrado aqui. E nós temos essas duas coisas. Nós temos as pessoas que querem retirar e retiraram alguns textos bíblicos para que ela possa amoldar o seu pecado dentro daquilo que a Bíblia estabeleceu. E temos também
as pessoas que lêem o texto e dizem, olha, isso que está escrito aqui, nós devemos reavaliar, e o que está escrito aqui não pode ser aplicado aqui, hoje. Na verdade, quando nós olhamos o texto da palavra de Deus, nós devemos nos submeter à vontade do Senhor e estabelecer em nossa vida, compreender que o Antigo Testamento aponta para Jesus, que está no Novo Testamento, e todo o Novo Testamento aponta também para o Senhor, mas toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Teve um pastor que diz o seguinte, eu questiono algumas coisas do Antigo Testamento, e eu questiono até a teologia paulina, de algumas coisas que Paulo escreve, e ele questiona o fato de que Paulo realmente se encontrou com Jesus, então, depois de que Jesus ensinou a palavra de Deus a ele, e há essa discussão, e ele fala assim, para mim, esse pastor, ele fala assim, para mim, o que vale para mim é a palavra de Jesus no Sermão do Monte. A palavra de Jesus no Sermão do Monte é o texto áureo para mim. É claro que a palavra de Jesus é importante. Eu comprei essa Bíblia aqui porque eu gostei da capa, eu gostei da forma, ela tem uma capa, uma folha meio amarela, assim, que o pessoal fala que cansa menos a vista. Mas aí, quando eu abri aqui nos Evangelhos, não sei se você consegue notar, que está em vermelho. Você sabe entender o que significa esse texto que está em vermelho? São as palavras de Jesus. Certo? É importante as palavras de Jesus? Sim. Mas algumas pessoas entendem que a palavra mais importante que tem no texto bíblico e que mais vale é a palavra de Jesus. Certo? Errado, irmãos. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. As palavras de Jesus, ela é inspirada por Deus, porque Ele é o próprio Deus. A palavra de Paulo, nas cartas paulinas, que não está escrita em vermelho, também é a palavra de Deus. Por quê? Paulo é Deus também? Não, mas ele foi inspirado por Deus. É isso que nós aprendemos aqui no texto que nós lemos. O Antigo Testamento, que está aqui, que muita gente rejeita, é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, porque ela é a palavra de Deus. Então não adianta eu fazer alguns recortes no texto para que eu possa moldar o meu pecado. Isso é impossível, irmãos. Nós não podemos, nós temos que respeitar a palavra de Deus como um todo, tanto a palavra de Jesus, quanto a palavra que Paulo pregou, que os apóstolos pegaram, as cartas gerais, o Antigo Testamento. Tudo é palavra de Deus e tem que ser considerada e respeitada. Não podemos fazer recortes. Jesus não veio, e quando ele veio, algumas pessoas falam, Jesus quando veio, ele aboliu o Antigo Testamento e aboliu a lei. Não, nada disso. Jesus veio dar a interpretação correta da lei. Por quê? Porque os antigos, os judeus interpretavam o Antigo Testamento de forma equivocada. Interpretavam a lei de forma equivocada. Veja o que Jesus diz em João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas você tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Jesus veio mostrar para eles, e ele fala a um grupo específico, e ele está dizendo o seguinte, vocês examinam as Escrituras, vocês procuram observar a lei, porque vocês pensam que observando a lei, vocês terão a salvação. Nada disso, a lei aponta para mim. Ela aponta para mim. E você precisa olhar para mim, para que você possa compreender o verdadeiro sentido da lei e o que a lei faz. A lei aponta o nosso erro, a lei aponta a nossa limitação, e a lei aponta que nós precisamos de um Salvador. E quando você lê o Antigo Testamento, ele todo vai apontar para uma pessoa, para uma vida de uma pessoa que precisa buscar ao Senhor.
Nós não podemos retirar os marcos da palavra de Deus que Deus tem estabelecido para nós. É isso que Deus está ensinando ao povo de Israel. É isso que Deus está ensinando para nós nesta manhã. E nós precisamos compreender isso. Eu concluo essa mensagem. A Igreja de Jesus é o marco onde o Espírito fala conosco, onde vivemos em comunidade e onde desenvolvemos os nossos dons. A Igreja é de Jesus. A Igreja é importante para que nós possamos compreender tudo isso que nós estamos meditando aqui nesta manhã. A Igreja é importante para que nós possamos aprender a conviver uns com os outros. E tem muita gente que não quer nem saber de igreja. Ah, pastor, na igreja tem muita gente. Olha, pastor, na igreja tem gente que pisa no meu pé. Na igreja tem gente que quer mandar mais que o outro. Na igreja tem gente cheia de problema. Na igreja tem gente que não deveria ter, pastor, mas tem gente doente na igreja, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Como é que pode isso? Para que você leva seu carro na oficina? Ou por que você leva seu carro na oficina? Para o motorista, para o mecânico falar assim, nossa, que bonito? Não, você leva o seu carro na oficina porque seu carro quebrou, certo? Ou eu estou errado? Você leva seu carro na oficina porque seu carro quebrou. As pessoas vêm na igreja, sabe por quê? Porque elas estão quebradas. Elas estão quebradas. Elas estão arrebentadas. Eu vi um pastor falando na internet um dia desse, eu gostei demais do que ele falou, que ele disse o seguinte, quando você quer Jesus, é porque você não quer mais a si mesmo. Você não quer mais você quebrado. Eu achei muito interessante. Isso é exatamente isso. As pessoas que buscam a Jesus, as pessoas que estão na igreja e que insistem em estar na igreja, mesmo com a luta e as dificuldades com o próximo, é porque ela entende que ela está quebrada e que ela precisa de Jesus para poder ter a sua vida restaurada. Isso é marco que Deus estabeleceu para nós. A igreja é importante. Se a igreja não fosse importante, Jesus não tinha edificado a sua igreja. A palavra de Deus nos diz no Salmo 16:11, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. E isso é importante. Às vezes fala assim, por que igreja? Por que uma pessoa não pode servir a Deus fora da igreja? Porque não tem como. Se dentro da igreja já é difícil servir a Deus, imagina fora. Fique na igreja um tempo, fora da igreja, tente buscar a Deus, você pode tentar por algum tempo, mas as lutas vai sufocando você. E aqui nós aprendemos a palavra, aqui nós compartilhamos nossos pedidos, aqui nós compartilhamos as nossas dificuldades, aqui nós ajudamos uns aos outros, aqui nós aprendemos sobre a palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer para mim e para você, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E quando nós chegamos a Jesus, Jesus vai repetir isso. Eu tenho marcos que não podem ser removidos. E quando eles não são removidos, eu abençoo a sua vida. É isso que Deus quer para nós, meus irmãos. É que nós possamos nos submeter a Ele, deixar Ele carregar o nosso fardo e nos submetermos à sua vontade. Isso é não remover os marcos. Isso é aceitar os limites que Deus colocou para nós. Tantas vezes nós queremos resolver os nossos assuntos e nós não conseguimos, e só trazemos para nós tristeza, amargura, depressão, ansiedade, doenças espirituais, emocionais e até físicas. E Jesus quer dar descanso para a nossa alma. Mas para isso nós precisamos aprender a submeter aquilo que o Senhor tem dado para nós.
Não mudem os marcos da divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que dela tomem posse. Dá para dizer um amém disso, irmãos? Sobre o que Deus estabeleceu para nós? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor neste momento. Quero convidar os diáconos que venham aqui à frente, o grupo de louvor também. E eu quero que, se você disse amém, e que você, talvez, por algum motivo, tenha arrancado alguns marcos da sua vida, quero convidar você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça, ter um tempo de oração com o Senhor e pedir que Deus possa transformar a sua vida, que você possa reconhecer. Eu reconheço que tem alguns marcos que eu devo colocar no lugar, que Deus estabeleceu para a minha vida, para a minha família, e eu preciso colocá-lo. Eu quero convidar você também, que feche os seus olhos, ore ao Senhor, você e Deus. E talvez os marcos que você tem tirado tenham trazido dor, pesar, cansaço, tenham lhe trazido um fardo enorme. É por isso que o Senhor diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso para você. Esse texto é falado para todos nós, para todos aqueles que têm Jesus como Salvador e não têm também, que precisam tomar uma decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Feche os seus olhos, olhe silenciosamente.